vision. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passareiro alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
Te convido a exaltar essa grandeza. Talvez você para pensar nos seus problemas, você para pensar nas suas lutas, e talvez você pense: elas são tão grandes, as dificuldades que eu passo são gigantes. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é maior. Como nós acabamos de cantar, eu posso olhar para as estrelas, eu posso olhar para o mar, eu posso olhar para tudo que está ao meu redor. Quão grande é o Senhor Deus, Ele é maior. Se você tem pensado que não há solução, existe mais resposta, eu estou aqui para te dizer nesse dia que existe. Confia nele, descanse no Senhor Jesus. Confia nele, oh, descanse no Senhor. Grande és tu, Senhor, maior que meus problemas. Grande és tu, Senhor, grandioso, maior que a dor. Grande é o Senhor, maior que o céu, que a terra e o mar. Tu és maior que a enfermidade, maior que a depressão. Tu és maior, oh, Ele é maior que a sua dor. Ele é maior que o seu medo, que o seu sofrimento. Ele é maior. Quão grande és, quão grande és. Receba, receba onde você está. Receba, receba, receba dessa cura que Deus tem para a sua vida, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Deus vai me fazer andar
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Deus tem fé, minha vida se revestirá do teu poder. Deus tem fé, com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver com Deus tem fé, com Deus tem fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Com Deus tem fé, com ousadia eu vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver com Deus em fé. A cada dia eu vou viver com Deus em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Uma boa noite aos irmãos, é uma alegria grande poder estar de volta aqui a este canal, de poder contactar com os irmãos, aonde quer que você esteja, é sempre um momento precioso para nós, esse momento de comunhão. Nós nos alegramos com essa oportunidade que Deus nos dá de podermos chegar aonde você está, ainda que você não possa chegar até aqui, nós estamos indo até você e esperamos em Deus que o Espírito do Senhor fale ao meu e ao seu coração, e nesse tempo de angústia, nesse tempo de terror, que nós possamos descansar em Deus, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Eu quero deixar um texto da Palavra do Senhor para a sua edificação, para o seu crescimento, para o seu enlevo. E eu quero poder ler com você o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, a partir do verso de número 10. Diz, perdão, eu quero ler a partir do 1. Então, semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens que levaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas... Que o Senhor aplique em nós a sua bendita palavra. O texto fala da chamada a parábola das virgens. Interessante notarmos a relevância desse contexto em que estamos vivendo com a parábola ora lida e exposta pelo Evangelho. O texto disse que 5 virgens mantiveram as suas lâmpadas cheias na espera do noivo. E as outras 5 virgens usaram a sua lamparina ao bel prazer, acabando-se então o azeite. Diz o texto que a certa hora
o noivo chegou. Aquelas virgens que mantiveram a sua prudência, que estavam atentas na expectativa da volta desse seu senhor, essas então se prepararam e foram ao encontro do grande noivo, como diz o texto. E aquelas outras então pediram um pouco de azeite para reabastecer as suas lâmpadas, e ela disse: não, vocês vá aí aonde vocês estavam e busque novamente agora o combustível para reabastecer a sua lâmpada. E elas saíram correndo. Quando voltaram, bateram então a porta, e aquele senhor, o noivo, disse: não vos conheço. Ou seja, não há mais uma oportunidade para você entrar. E eu estava pensando que esse tempo seja um tempo de Deus, para que eu e você possamos refletir acerca da nossa lâmpada. Como está a sua vida? Como está o seu combustível? Gosto sempre de pensar, hoje nós temos a tecnologia, temos um telefone que anda conosco como se fosse parte de nós. É interessante que quando ele vai acabando a bateria, a gente fica num profundo desespero, querendo procurar um lugar qualquer para espetar. E eu já tive a oportunidade de ver gente pedindo uma pessoa estranha somente uma carguinha. Ou seja, a pessoa fica tão desesperada de ficar sem o seu aparelho, que ela fica como se ficasse efetivamente adoentada. E aí a gente percebe que nós não temos essa preocupação de manter a nossa bateria sempre carregada, ou seja, o nosso tanque sempre cheio, sempre abastecido. Nós estamos preocupados com tantas coisas, e agora nós estamos preocupados em lavar as mãos. Lavamos as mãos, fazemos um monte de coisa, porque disseram que tem que ser desse jeito. Mas a pergunta que eu sempre me fiz nós temos sempre essa preocupação com o cuidado externo, e nem sempre nós temos essa preocupação com cuidados internos, ou seja, com aquilo que é eterno. Nós nos preocupamos profundamente com coisas efêmeras, com as coisas passageiras, mas nós não nos preocupamos com o que é eterno. E Deus está chamando a minha e a sua atenção para justamente a coisa eterna. Ou seja, como você está, como você tem se preparado para esse tempo? Porque nós estávamos ainda há pouco, conversávamos aqui, pessoas que estavam no momento e no outro momento não estão mais. A vida é passageira, ela é rápida. A palavra do salmista diz que é como uma fumaça que se levanta e o vento logo espalha. Talvez você não esteja pensando na possibilidade de que eu estou aqui hoje, mas posso não estar mais daqui a pouco. É possível que o meu tempo cesse, e assim como o meu tempo, todos os tempos haverão de terminar, e você não está muito preocupado, ou seja, a preocupação com as coisas do pecado que pode destruir a nossa alma, disse o apóstolo Paulo, que nós deveríamos nos precaver com aquele que pode matar a nossa alma e não com aquele que pode simplesmente matar a nossa carne. Nós nos preocupamos profundamente com as coisas da carne, mas nos esquecemos da alma. E eu gosto sempre de dizer, e volto a reafirmar isso, me parece que a gente descansa na ideia de que ao passarmos para a eternidade, nós podemos chamar um pastor, alguns vão chamar o padre para dar uma extrema-unção, uma benzetura, outros vão chamar o pai do santo, ou quiçá um parente do santo qualquer. Mas a palavra do Senhor diz que depois da morte segue-se o juízo, quando nada mais pode ser feito. E as pessoas precisam também, então, morrerem do jeito que elas escolhem viver. E a gente fica preocupado que tem que chamar alguém, porque alguém tem que fazer uma reza, alguém tem que fazer uma preza, alguém tem que dar um passe. Nada disso resolve mais, porque não há mais o que fazer depois da morte. E nós estamos nos esquecendo de que é na vida que nós decidimos a respeito da eternidade. Deus está dando a você e a mim uma oportunidade de olharmos o nosso tanque, olharmos o nosso combustível como vai. E nós não estamos talvez muito preocupados com
do amanhã, estamos preocupados com hoje, se vamos lavar as mãos, se vamos botar a máscara, se vamos tomar esse ou aquele remédio, se esse ou aquele acontecimento, mas Deus está nos chamando a atenção a respeito da nossa eternidade. O que será que vai acontecer comigo e com você quando fecharmos os nossos olhos? Aquelas 5 virgens, elas estavam abastecidas, e quando o Senhor bateu a porta, elas estavam lá prontas para a grande bodas. Eu não sei como vai, você sabe. Talvez você esteja nesse momento em que eu escuto sempre as pessoas dizendo: eu estou meio fraquinho, eu estou devagar, eu estou meio isso, aquilo. Deus está dando a você uma oportunidade, e esse momento é uma oportunidade de Deus para a tua vida. Repense os seus valores, repense todos os seus princípios, e repense esse momento que você está vivendo aí, de afastamento, e eu chamaria inclusive de relaxamento espiritual, porquanto você tem dado pouca atenção àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus já fez, e aquilo que Ele ainda fará por você. Deus está chamando você para correr lá no ponto do combustível, do abastecimento, para recarregar de novo, para buscar novamente a presença do Senhor. Talvez você esteja muito preocupado com a morte agora, porque talvez a morte esteja rondando, espreitando a quem possa buscar. Mas eu quero dizer que depois dessa peste, depois dessa praga, como já aconteceram tantas outras vezes, virão outras e virão outras até que o fim venha. Jesus está chamando você a uma oportunidade de, não como aquelas virgens loucas que foram pegas com as suas lâmpadas vazias, desprevenido, porque não sabiam. E eu quero dizer para você que é agora que você precisa voltar e pensar nisso, porque eu não sabia, eu pensava. Se alguém disse para você que depois da morte você pode fazer alguma coisa, depois de 30 dias, depois de 7 dias, depois de 14 dias, uma reza, uma oração, eu queria dizer para você que lhe enganaram. Não há nenhum lugar que esteja escrito isso, exceto somente no livro do religioso. Porque no livro dos livros, o livro do grande Deus, não está escrito isso, de que depois da morte você pode fazer, ou alguém pode fazer por você. Porque depois que você morre, depois que você passa a ser um assunto da eternidade, nada mais pode ser feito. Que Deus te abençoe e que você possa, nesse tempo, estar preocupado, estar revendo seus valores, estar revendo esse seu distanciamento de Deus, esse seu esfriamento de Deus, das coisas de Deus, que as desculpas que você teve ao longo desse período de que eu estava trabalhando muito, eu estava estudando muito, eu estava namorando muito, eu estava fazendo um monte de coisa, que essas desculpas possam ser trazidas à sua memória agora, para que você repense esses seus valores e esses seus princípios da falta de Deus. Não da falta de uma igreja, não da falta de uma religião, porque a religião, a igreja, o templo em si, porque a igreja somos nós, isso não tem nenhum valor de fato. Mas eu queria que você pudesse pensar como vai a sua vida com Deus, como vai a sua história de comunhão com Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Pense nisso. Amém. É melhor assim, eu darei
meia-noite. Aí vem o esposo. Vamos encontrá-lo. Mas as virgens loucas disseram, Não estamos preparadas. e as prudentes disseram, Nós estamos preparadas. Glória! Aleluia! Vem, Senhor! será assim na vinda de Jesus como a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens um dia se cumprirá, quando irão se apartar. As loucas não subirão, as prudentes vão subir, e a porta vai fechar. Sim, subirá. Sim, subirá. Sim, subirá. Ao encontro do Senhor. 5 virgens eram prudentes e foram se preparar para poder esperar. Com azeite na candeia, que o esposo vai chegar para as bodas festejar. Sim, subirá. Sim, subirá. Sim, subirá. Ao encontro do Senhor. Você que não quis ouvir, procurou se atrasar, pra onde você irá? O esposo vem aí, e as virgens vão subir para o lar celestial. Sim, subirá. Sim, subirá. Sim, subirá ao encontro do Senhor. Sim, subirá. Sim, subirá. Sim, subirá. Ao encontro do Senhor.
toda a terra nós vemos o Espírito de Deus se mover, restaurando o seu povo através do louvor e adoração. Quantos podem dizer, eu quero fazer parte deste povo, Senhor? Eu quero fazer parte do teu mover. Aleluia.